Que a Leila no Vasco vai incomodar o Flamengo? Pode rivalizar e falar um pouquinho? Tiagão, presente para encerrar a sua terça-feira em grande estilo, com aquela resenha boa. Nesse vídeo vamos debater aqui uma opinião dizendo o seguinte, do jornalista da TMC, eu acho que agora eu acertei, a antiga Transamérica, dizendo que ter Ryan como centroavante é um desperdício. Quero saber se vocês concordam com isso e debater isso aí. Eu não sei a sua visão. Acho que é uma carne. Se você gosta dessa ideia, eu não sei se é verdade, se isso futuramente vai acontecer, Leila no Vasco, eu não sei a sua visão, mas tem uma galera que tá torcendo contra. Ah, se tem, família. Vamos fechar a sua terça-feira dessa maneira. Conto com a sua participação, preciso do seu like, do seu comentário, porque o mês de novembro começou devagar. Vamos lá, família vascaína, corrente positiva que amanhã tem Vasco. Mas olha só, antes da gente trocar uma ideia sobre esses assuntos, deixa eu pontuar essa questão aí da faixa, né, de campeão. Porque, assim, o torcedor do Fluminense, ele vai fazer esse furdunço todo aí que tá já fazendo, né? Ele é campeão, lá, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei sobre isso no nosso vídeo da parte da tarde, cara, que isso é coisa de time pequeno. Isso é coisa de time de Série C, sabe? É Pinóquio da Colina. Essa zoação, isso é coisa de time pequeno. Porque um time que está na semifinal da Copa do Brasil precisa buscar essas questões para motivar alguém, motivar grupo, motivar diretoria, motivar jogadores, motivar torcida. Videozinho motivacional, isso é RH agora. Tem que motivar os caras. Família, um outro dia a galera sabe aqui que eu gosto dos GX e tal, rivais e tudo mais. Então isso aparece muito aqui de todos, né? Dos torcedores do Botafogo, Fluminense, do Flamengo, aparece de todo mundo. Um outro dia apareceu aqui um desabafo do André, do Sentimento Tricolor, né? Tô aqui mostrando a imagem dele zoando a faixa. E assim, família, fica tudo na zoação. Esse aqui é o perfil do canal. E o desabafo era assim, eu não vou ficar aqui chamando ninguém pro Maracanã. Não vou fazer isso, não. Se não quer ir, não vai. E isso eu falei assim, mas meu Deus do céu, o que é isso? O time que está vivendo esse momento, porque, eu seco, mas, tá brigando por pré-libertadores, tá na semifinal da Copa do Brasil, foi bem na Copa do Mundo, e a torcida não vai. O debate lá é esse. A galera nas lives e canais é isso, fazer um mutirão pra encher, pagar Uber, lanche, salgado, joelho, coxinha com catupiry. Esse é o debate lá. Então, meu Deus do céu, tu tá entendendo a lógica da parada? Porque um comerciante vai fazer uma faixa de campeão do Fluminense, não vai sair, não vai vender. Tu vai falar, porque o torcedor não é iludido, que não sei o que, Pinóquio. Não é isso. Por exemplo, a do Flamengo tá lá, também tá nas ruas, em relação a Libertadores. Sabe? E aí, por que eu tô falando isso? Porque teve um vascaíno que comentou aqui, quem fez essa faixa de campeão, faltando 4 jogos e de volta... não presta, olha só, essa confiança antes dos jogos serve só de meme para os antes. E aí foi uma galera aqui comentando, deixa de ser frouxo, vira um, nada a ver, tem que ter confiança sim. Cara, mas não tem nada a ver com a torcida do Vasco, irmão. De repente, o cara que fez essa faixa nem vascaíno é, mano. Nem vascaíno é, vocês vão cair nessa pilha. O cara que comentou aqui que eu tô falando, tu vai cair nessa pilha de faixa agora, de meme, que meme? O cara que fez essa faixa aí nem vascaíno é, de repente. Porque o cara que fez a faixa do Vasco fez a do Flamengo também. Só que eles estão buscando essa narrativa. Pega lá o Pedro. Você pode ver, tem várias páginas aí deles fazendo isso, pegando o vídeo do Pedrinho, que eles estão devendo a gente, vamos atrás, não sei o quê. Isso, o Ryan fazendo isso, soberba. Estão fazendo vídeo motivacional, isso agora é RH. É pra motivar o funcionário a comparecer nas semifinais da Copa do Brasil. Não, Vascaíno vai cair nessa pilha, eu não sei nem o nome dele aqui, Otávio. Ô, Otávio. Vamos seguir a nossa resenha, né, família? Antes, aquela força, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo e fecha com a GoCase. Entra lá, daqui a pouco, quando o vídeo terminar, entra lá na GoCase que eu tenho certeza que você vai comprar algum produto do nosso Vascão, ou pode ser também qualquer outro produto de muito recurso, de muita qualidade. Essa água aqui, tem um tempo já, gelada. Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu passar o vídeo aqui da galera da rádio TMC falando do jogo de amanhã, né, trocando uma ideia sobre a provável escalação do Vasco. Inclusive, eles debatem ali o favoritismo do Vasco para essa partida. É a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o Nuno, né, não vai jogar. E aí eles tocam nesse ponto do Ryan jogar de centroavante
na visão deles, é um desperdício, né? Porque a qualidade do Ryan é arrastar e como centroavante ele fica ali encaixotado, né? Principalmente nesse jogo contra o São Paulo. Se liga só. Caso do time do Vasco que vai enfrentar o Botafogo, mas o Vitor levantou a bola e eu não tinha pensado nisso não, Vitor. Primeira vez que o Vasco vai jogar sem o Nuno no Campeonato Brasileiro. E a questão do favorito? Você falou que é favorito. Vasco o Nuno é favorito tem sido peça fundamental pra esse time do Vasco. Tem, mas... Como é que vai ser esse ataque do Vasco? O Verratti recuperou um pouquinho a confiança. Acho que não tem muito mistério, não. Puxa o Ryan de novo pra direita, Verratti de centroavante e desloca o Andrés Gomes pra esquerda. Acho que muda a característica. Porque o Vasco não tem ninguém com a característica do Nuno, que é um ponta construtor, e isso agrega muito, principalmente no corredor esquerdo, porque dá amplitude, dá o corredor pro Piton. Dobradinha legal com o Piton. Isso, é uma dobradinha. Não sei se o Gomes ele vai ser o ponta que fica pisando na linha lateral. Isso pode impedir o avanço do Piton. O Coutinho não pode jogar ali, não? Dois atacantes? Não, na grama sintética, não, sem chance. É? Muda o roteiro do jogo, a característica. Mas não tem mistério, cara. Até porque... Eu acho que essa é a formação. Inclusive, domingo, vai mudar a característica, mas não tem mistério. Inclusive, domingo, o Vasco perdeu muito quando o Nuno saiu. Eu não entendi por que o Fernando Diniz tirou primeiro o Nuno e depois o Andrés. E me parece que o Andrés ficou por uma questão física. O Andrés jogou uns 90 minutos. Cientificamente, as posições que mais se desgastam são os pontos e os laterais. E o Andrés terminou de lateral esquerdo. Ele tira o Piton, bota o DVD, põe o DVD de ponto esquerdo e o Andrés de lateral esquerdo. Então, claramente, o Andrés fisicamente está acima dos outros atletas e até por isso pode ser deslocado para a esquerda sem muitos prejuízos. O Ryan ficou encaixotado na marcação do São Paulo, jogando de costas. O Ryan, eu volto a dizer aqui, mantenho minha opinião de que ele vivia uma fase melhor que a do Verratti e deveria sim ser o titular com o Verratti no banco de reservas quando todos estavam à disposição. Mas o Ryan ele tem uma característica mais de arrastar e bater pro gol, né? De ficar jogando um pouquinho mais de espaço. Ele precisa de espaço e ele jogando na ponta, ele recupera esse espaço que ele perdeu depois dessa transição para centroavante. E o Verratti, com um pouquinho mais de confiança depois de ter feito 2 gols, ficou então. A formação do Vasco ficou desequilibrada, não dá nem pra julgar se o Verratti fez ou não um bom jogo contra o São Paulo. Foi pouco acionado, até deu esse bom passe. Cobrou uma falta patética, lamentável, que ele sofreu e tentou bater rápido e deu de graça nos pés dos jogadores do São Paulo, mas ali a vaca já tinha deitado. Eu entendo que o Vasco ganha com o Ryan jogando de ponta, trazendo da direita pro centro. Se o Verratti estiver inspirado, estiver fazendo um bom jogo, eu acho que o Vasco pode fazer um jogo competitivo também. O jogo contra o Fluminense, apesar dele ter sido decidido pelo Ryan, ele também teve essa dificuldade. Então, eu gostei desse corte porque eu sei que tem muita gente que concorda, né, com essa visão. Poxa, já vi vários comentários aqui no canal em relação ao Ryan jogar de ponta, né, e como centroavante é de fato um desperdício, porque ele não tem essa condição de arrastar. E eu não concordo nem um pouco. Nem um pouco. Porque assim, família, o São Paulo marcou muito bem o Ryan, realmente ali com os 3 zagueiros, 3 volantes. Eles não deram essa condição pro Ryan arrastar. Mas deixa eu te perguntar, todas as partidas que o Ryan jogou de ponta, ele jogou bem? Ele conseguiu arrastar? Ele conseguiu desequilibrar? Ele foi fundamental? Não. Não, você vai pegar vários jogos que o Ryan de ponta não conseguiu contribuir. Você vai pegar vários jogos. Aí a galera, é o que eu falo do Andrés Gomes. A galera pega um jogo não dá mais. Eu não consigo, né, comentar assim. Porque, vamos lá, o Ryan jogou quantos jogos de centroavante? Começou titular mesmo, né? Fortaleza, né? Flu-C. Contra o RB Bragantino ele ficou fora e voltou agora contra o São Paulo. Só que a gente não pode esquecer, e de repente você vai esquecer, mas eu estou aqui para te lembrar que contra o Vitória, no segundo tempo, ele jogou de centroavante. E foi o quê? Decisivo. Ou seja, em 2 partidas e meia, ele decidiu como centroavante. 2 gols contra o Vitória, 1 de pênalti, mais um estilo centroavante. Contra o Fortaleza, arrastou. Contra o Fluminense, arrastou 2 vezes no gol e no segundo gol. E aí contra o São Paulo, de fato, não foi bem. Porque realmente o São Paulo é aquilo que eu tô falando. O São Paulo respeitou muito o Vasco. O São Paulo entendeu o momento do Vasco, o momento do Ryan, o momento do Andrés Gomes, do Coutinho. Marcou lá atrás, filho. Povoou o campo defensivo deles. Cara, em poucos momentos que o São Paulo marcou pressão pro Vasco fazer aquele esquema que o Diniz gosta, de atrair e, né, imprimir velocidade. Não deu pra fazer isso. O São Paulo só foi fazer isso quando o Diniz fez a doideira dele lá, aí perdeu a força e os caras começaram a pressionar lá em cima. Mas durante boa parte do jogo, não teve isso. Teve um campo do São Paulo defensivo com quase todo mundo lá, só o Tapia e o Lucas que não estavam, né, basicamente. Então o Vasco teve que realmente movimentar a bola e o Ryan, de fato, ficou bem marcado. Foi bem marcado, né? Mas eu não concordo, né, com isso. Agora, é bem provável que o Ryan vai voltar
a jogar de ponta no jogo de amanhã. Tá aqui até, vou colocar aí para vocês a provável escalação do Vasco, né? Segundo o GE, Léo Jardim, Puma, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. O Barros, segundo o GE, ainda é dúvida, mas o canal Atenção Vascaínos. E aí eu não sei, cara, se o canal Atenção Vascaínos cravou que ele vai jogar ou só foi a questão dele ser relacionado. Aí tem uma diferença, né? Ele pode começar no banco porque não tem condições de iniciar a partida. Então tá aqui Barros ou Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Verratti. E aqui o GE tá dando a possibilidade também do David entrar no lugar do Verratti, né, família? Eu já comentei com vocês, até no nosso segundo vídeo hoje, a minha escalação. Colocaria o David no ataque e Hugo Moura com Barros. Se o Barros não pudesse jogar, eu colocaria Hugo Moura e Matheus Carvalho. Eu ia colocar jogadores com mais força nesse setor de meio campo e o David. E se o Verratti jogar, ainda mais, tá? Se o Verratti jogar ainda mais, eu colocaria 2 volantes, né? Como Hugo Moura e Barros, ou Hugo Moura e Matheus Carvalho. Eu ia segurar o Tietê pro decorrer da partida. De repente você, né, o Coutinho cansa. Se ele quiser colocar o Matheus França, como ele fez com o RB Bragantino, que ele colocou o Matheus França na do Nuno, né? Então, de repente, o Matheus França pode ser um jogador para jogar um pouco mais à frente e ele segura o Tietê para ir na do Coutinho. Não é meio armador, mas faz ali um terceiro homem de meio campo. O Tietê sabe jogar, o Tietê tem qualidade, dependendo se o Coutinho cansar. Então, eu colocaria 2 volantes para o Vasco ter mais força aí na marcação. E assim, em relação ao Verratti, é aquilo. Vou torcer para ele. Só acho que realmente essa questão que foi eles até pontuaram isso aí sobre o Nuno, né, que o Nuno é um ponta construtor, então dá essa ultrapassagem pro Piton, e o Andrés Gomes não, é o cara que vai arrastar, né, que vai alongar o campo, e aí pode ter uma dificuldade ou outra de associar ali com o Piton para fazer esse cruzamento pro Verratti. E o Ryan, que não tem, né, essa condição, o Ryan não cruza. Agora, um ponto positivo em relação ao Verratti jogar é o Pumita, né, porque o Pumita ele não precisa chegar no fundo para efetuar o cruzamento, ele tem esse arco bonito, né, o Pumita bate melhor na bola que o PH, então mesmo ali não chegando no fundo, ele tem essa condição de fazer o arco e de repente o Verratti, né, naquela bola que ele gosta de antecipar no alto, marcar, cravar pro nosso time. É isso, eu acho que o Verratti voltou a ter confiança depois dos 2 gols. Não achei que a galera pegou no pé dele, não achei que foi culpa dele no jogo contra o RB Bragantino. Na verdade, eu acho que o Diniz que errou. Então, assim, se ele for jogar contra o Botafogo, vou torcer muito. Eu acho que ele vai cravar, vai fazer o gol, porque ele gosta de cravar contra o Botafogo. Mas se eu fosse o Thiago Diniz, deixaria assim ele no banco, porque eu entendo que o Vasco precisa ser um time físico fora de casa e ainda mais no gramado sintético. O jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, eu acho sim que é um outro cenário, porque o Vasco ainda não estava com essa confiança toda lá, com o Cuesta, com o Robert Renan. Mas a gente teve várias possibilidades disso, né? Do Botafogo muito no campo ofensivo e os jogadores de defesa jogando na linha do meio campo e o Vasco sem ter o contra-ataque. Então acredito que com o Ryan, e se o Botafogo por algum momento, né, jogar dessa forma, conseguir abafar, conseguir pressionar o Vasco, a gente vai ter aí, né, não só 2, né, Andrés Gomes e Ryan, mas o próprio David, que eu entendo que tem essa capacidade também de arrastar, de ganhar em velocidade dos defensores do Botafogo, família vascaína. Mas quero saber a sua opinião. Então, assim, não concordo nem um pouco que o Ryan é um desperdício de centroavante, não. O Ryan é uma questão de adaptação, de sequência. A gente pode tirar vários outros pontos positivos do Ryan jogar de 9, que é o chute, que é a altura, que é a habilidade, que é dar o tapa na frente e bater pro gol próximo do gol. Então, assim, eu não concordo, não. Acho que não tem nada de desperdício. E se o Andrés Gomes jogar pelo lado direito, eu prefiro, tá? Eu prefiro o Andrés Gomes de ponta do que o Ryan. Gosto mais do Ryan de centroavante, família vascaína. Agora, deixa eu passar aqui o Flazoeiro falando da Leila no Vasco. Olha só. Que a Leila no Vasco vai incomodar o Flamengo? Pode rivalizar? Eu acho que porque, assim, eu acho que o Vasco, ele tem... quem sou eu pra falar de Vasco, assim, eu não entendo muito bem do que acontece lá. Mas, vendo de fora, eu acho que o grande problema do Vasco é que é muita gente querendo mandar. E aí, a partir do momento que você tem um dono, a Leila é a dona, a decisão é dela. E ela tem uma personalidade do seguinte: quem manda aqui sou eu, então quem decide aqui sou eu, e ponto, acabou. Ah, vamos gritar, vamos xingar, fica à vontade, pode gritar, pode xingar, pode fazer o que vocês quiserem. Quem manda sou eu, quem vai tomar a decisão sou eu, e tá tudo certo. Então eu acho que se ela for pro Vasco, com a torcida do Vasco engajada do jeito que é, com toda questão assim de tamanho do Vasco, independente de qualquer zoação, o Vasco é um time grande. O Vasco é muito grande. O Vasco é menor que o Flamengo, pô, maior que os outros todos. Então, e aí eu acho que se ela organizar o Vasco, ela vai conseguir botar o Vasco na incomodidade.
Penido, não. Não. Maior não. Mais organizado. Aí sim. Maior não. Ai, família. Assim, é aquilo que eu falo com vocês aqui, né? Eu não fico, pô, caramba, já pensou? Porque eu sei que não é assim. Futebol não é dessa forma. Entendo que os torcedores do Galo, quando, né, foi criada a SAF lá, achou que ia dominar o futebol brasileiro e tá passando um sufoco, tava com salário atrasado e tá vendendo percentual da SAF. E a galera lá tem muito papel, né? Tem muito recurso. Então, assim, futebol não é fácil, né? Mas como a Leila tem uma experiência, e não é uma experiência na Inglaterra, não é uma experiência na Espanha, não é uma experiência no futebol italiano, é aqui no Brasil, né? Ela fez um futebol de sucesso, de muitas conquistas, de investimento, de estrutura, aqui no Brasil, né? Com uma torcida parecida, né, com a do Vasco, que é a do Palmeiras. Então sim, cara, eu gostaria assim de ver a Leila no Vasco, com os pés no chão, não acreditando no mundo da Disney, assim como, né, foi a última empresa que passou pelo Vasco, mas, né, se ela, poxa, fizesse o que ela fez no Palmeiras aqui no Vasco, né, você viu aí, né? Então é aquilo que eu falei no início do vídeo. Eu não sei se o vascaíno quer, mas eu tenho certeza que eles vão torcer contra isso aí, família. Fui!